Então isso quer dizer que vocês têm consciência de que vocês precisam melhorar, então realmente não é se diminuir, não é se colocar inferior a ninguém, né? É a gente saber de fato quem a gente é, saber quais são as nossas qualidades, quais são os nossos desafios, né, para que a gente consiga cooperar de uma forma melhor nesse ambiente profissional. Então, para esse mês, pede para vocês realmente focarem nos, no que vocês precisam melhorar. Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista. E sejam bem-vindos, pessoal que nasceu em janeiro. Essa tiragem vai ser um oráculo mensal para que a gente entenda, a partir da ferramenta do oráculo, como é que vai ser o nosso próximo mês, né? A gente vai entrar agora no mês de fevereiro. Vamos todos coletivamente vivenciar o primeiro tempo do elemento do ar. Então, fevereiro é um mês sempre muito intenso, muito forte. Não é à toa que ele passa rápido, né? A gente só tem 28 dias, né? A gente acha que é uma questão de calendário, mas tudo tem a ver com tudo, né? E boa sorte para todos vocês, para todos nós, né? Peguem aquilo que ressoa com a energia de vocês. Lembrando que essa é uma leitura pro coletivo, né? Se for uma mensagem que não ressoar com o teu campo, deixa só a mensagem passar, pega só aquilo que ressoa com o teu momento atual. E lembrando que depois vocês podem aprofundar esse tema, né? A gente sempre deixa na descrição dos vídeos nossos contatos para que vocês consigam também se aprofundar e entender de uma forma mais individual, né? Como é que vai ser o próximo mês para individualmente para cada um de nós, beleza? Então vamos lá. Eu gosto de embaralhar na hora, que é pra gente trazer esse momento, né? Como se todo mundo estivesse fazendo essa tiragem comigo, na íntegra, né? Mensagem sendo trazida no momento presente mesmo, né? Apesar de ser bem atemporal, a gente foca em trazer a mensagem no momento. Vamos tirar um tarozinho também. Vai ser o maior desafio de vocês nesse mês? Essa é o nível de consciência da luz. Então é vocês enxergarem a própria luz de vocês na vida em si, né? Então quando vocês se depararem com um desafio, o maior desafio vai ser vocês conseguirem encontrar dentro dessa dinâmica o que de fato é vocês, quem são vocês, dentro das relações, quem são vocês dentro do trabalho em si, né? Então esse mês vai ser bem desafiador por isso, porque parece que há uma dificuldade de estabelecer crenças em relação a vocês mesmos, né? Bem algo em relação ao ar mesmo, né? Dificuldade de fazer algumas transformações. Pode ser de hábitos, pode ser uma dificuldade de ver o seu talento dentro do teu dia a dia, né? Como se a gente não conseguisse valorizar aquilo que a gente se compromete a fazer com nós mesmos, né? Então, esse mês vai trazer bastante essas reflexões para vocês, né? O que de fato eu preciso mudar na minha própria relação com as coisas que eu penso sobre mim mesmo, né? O que eu vejo que outras pessoas enxergam essa luz em mim, mas que eu não dou valor para isso, né? Então vai ser um mês muito desafiador para quem ainda está preso nessas
nessas crenças, que podem ser também crenças vindas da família, né, de não valorizar, tipo, talentos naturais como arte, como uma escrita criativa. Então, tá tendo algum talento aqui de vocês que vocês vão ter dificuldade de acessar, né? Então, isso é muito por uma dificuldade de também de transformar essa crença, né? Realmente, tipo, dar valor para coisas que não são só materiais, só físicas, né? Então, isso está acontecendo porque nesse momento parece que vai ser um momento também bem desafiador de vocês escutarem o som interno de vocês, porque saiu também a carta do nível de consciência do som. Então, essa dificuldade também de enxergar a própria luz de vocês reflete também nessa falta de busca por achar momentos de escuta mesmo, sabe? Parar para sentar e dar uma meditada, dar uma refletida sobre o porquê que tu pensa assim de si mesmo, porquê que tu deixa que as pessoas pensam assim de vocês, né? Então, se vocês conseguirem encontrar tempo no mês de fevereiro, né, utilizar todo o potencial do ar para que vocês realmente consigam estabelecer o que vocês acreditam, o que vocês de fato acreditam quem vocês são, vai ser essencial para vocês lidarem de uma forma melhor nesse mês, né? A carta que saiu para complementar o nível de consciência do som foi o Sete de Copas. Então é como se vocês tivessem que realmente confiar que vocês estão caminhando na vida com o emocional de vocês bem estabelecido, né? Como se vocês precisassem fazer esse movimento de escuta para que vocês comecem a dar o sentir para esse movimento do pensar, né? Tipo, como é que vocês se sentem quando vocês olham para essa crença, né? Para essa crença de quem vocês são? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Quais sentimentos que despertam em vocês quando vocês escutam de uma outra pessoa um elogio sobre essa luz que vocês não conseguem ver, né? Então, vai ser um momento que vocês precisam realmente focar nisso, né? Escutar o que o sentir de vocês tem para falar em relação a esse tipo de comportamento, né? Que tipo de sentimento tá gerando a partir disso que vocês pensam sobre si, né? O movimento também que o oráculo pede para vocês fazerem esse mês, né? É para que vocês prestem muita atenção no movimento que vocês dão para a vida de vocês. Então, meu conselho é: vocês estão sendo sábeis nas escolhas das parcerias que vocês estão fazendo, né? Se uma pessoa que convive com vocês, ela tem uma crença muito autoprojetada sobre a própria realidade dela em cima de vocês, que faz com que vocês também não vejam essa luz interna que vocês têm construído ao decorrer da existência de vocês, é sábio manter essas parcerias ainda na vida de vocês. Às vezes a gente esquece que tem relações, tem pessoas que a gente precisa dar um limite para essas pessoas, né? Às vezes é sábio dar um limite, porque tem muita gente que ela acaba por uma ignorância, por uma falta de sensibilidade em relação à realidade do outro, elas tendem a limitar a gente a um estereótipo, né? Olhar pra gente e determinar que a gente é assim e ponto, né? Então, quando a gente deixa que o outro ele nos defina a partir da perspectiva dele e não faz esse movimento de escuta, de realmente se sentir confortável dentro da nossa realidade, se sentir bem em relação às coisas que a gente está construindo, de se sentir bem em relação ao relacionamento que a gente está tendo, a gente acaba dedicando muito tempo a escutar do outro quem de fato a gente é, sabe? E não é sábio fazer isso, porque a gente acaba sempre deixando
a responsabilidade na mão do outro, né? De decidir quem que a gente vai ser, de buscar sempre referência no externo, né? Então a gente sempre fala que espiritualidade é quando a gente se volta pro interno, né? O externo é um reflexo do interno. Então antes da gente prestar atenção no externo, vamos se voltar pro interno. Principalmente, não principalmente, né? Porque essa é a tiragem para pessoal de janeiro, né? Mas assim, o pessoal de janeiro que nasce tem muita dificuldade em fazer mudança, né? Por ser o primeiro movimento do elemento terra. Então, por ele ser uma terra ainda muito do arquétipo do eremita, onde a gente caminha sozinho, onde a gente precisa fazer esse movimento de caminhar sozinho. Mas, sei lá, se a gente cresce numa família que, desde pequeno, eles deram pitacos sobre como que a gente tem que viver, o que que a gente tem que fazer e tudo mais, acaba que, para quem nasceu em janeiro, ainda assim é mais difícil ainda fazer o movimento de transformar um, um aspecto que já está introjetado dentro da tua realidade, né? Ainda mais se vem do pai e da mãe. É muito mais difícil para uma pessoa que nasceu em janeiro fazer essas mudanças, porque já é naturalmente difícil para o pessoal que nasceu em janeiro fazer mudança. Então, quando é algo que já vem desde a infância e tudo mais, acaba ficando ainda mais difícil, né? E por o pessoal de janeiro entrar em contato com o sentimento só depois de um tempo, né? Quem tem o elemento terra na vida, que nasce, né, com o elemento terra na vida, só vai de fato entrar em contato com alguma das emoções depois de certa idade, se a gente vai seguir o chakra do tempo, né, essa filosofia de construção desse corpo sutil. Eu entendo que às vezes é muito difícil entrar em contato com as emoções, mas é vocês tendo consciência que vocês entrando em contato com a forma que vocês se sentem em em relação a isso que está acontecendo é que vai fazer com que vocês saiam desse labirinto. Vai fazer com que vocês consigam usar de uma forma sábia as escolhas de vocês nesse próximo mês que vai adentrar, né? Então utilizem bastante a força do vento para fazer essa mudança na vida de vocês, né? Mas não precisa ser de uma forma abrupta, assim, sabe? Eu vou eliminar essa pessoa da minha vida, sabe? Tem pessoas que é isso, às vezes é dar um limite, é sentar e conversar sobre a forma como ela, às vezes, trata a gente, como tá acontecendo a dinâmica, sabe? Então, acho que esse vai ser um dos maiores desafios para vocês. Mas é isso, né, gente? Focando nos desafios, a gente consegue chegar aonde a gente idealiza, né? Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio para vocês no mês de fevereiro que se inicia, né? Mas a solução também é essa, né? Vocês saberem de fato fazer escolhas mais sábias, né? Realmente, tipo, prestarem atenção na forma que vocês se sentem e conseguirem tirar essa luz de vocês da sombra, né? Para que vocês consigam ver também essa luz interna de vocês, né? Vamos ver o profissional. Vamos ver o profissional, mano. Ver quais cartas tinham saído pro janeiro. Ah, Não tava legal. dando pra enxergar pra onde eu tô. Oraculistas morando juntos é assim. Vamos lá. Profissional. Humildade na sombra, ascensão na convergência e assiduidade no movimento. Então, assim, gente, para a área profissional, para o mês de fevereiro, pessoal que nasceu em janeiro, a humildade saiu na sombra, né? Então, tipo assim, o que está acontecendo aí com vocês? Pode ser às vezes comecei num trabalho novo, tô com dificuldade de realizar algumas tarefas, tô com dificuldade
De botar o meu conhecimento em jogo, busca humildade para reconhecer aonde que tu tá e se tem alguma figura de autoridade acima, um cargo superior, nada mais humano do que a gente saber pedir ajuda, saber o nosso lugar, saber se posicionar dentro da hierarquia profissional, né? Tipo, toda empresa, mesmo que tu seja um autônomo e tudo mais, existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia ela precisa ser respeitada. Então, é muito humilde. Humildade é a gente saber onde a gente está, mas ter clareza da onde a gente quer chegar. Então, quando a gente tem esse dado de realidade, a gente consegue solucionar os problemas de uma forma melhor, sabe? A gente consegue realmente, tipo, fazer o que eu consigo fazer até aquele ponto, a partir dali eu peço ajuda. Então acho que o maior desafio de vocês esse mês é deixar esse. Porque humildade na sombra, né, não leve o peso da palavra em si, mas a humildade na sombra é arrogância. Então a arrogância ela fala desse movimento da gente achar que a gente sabe mais do que de fato a gente sabe, né? Então, por exemplo, às vezes é muita arrogância da minha parte querer dirigir um carro de corrida, sendo que eu só dirijo carro normal, sabe? Então, para também dar uma amenizada nessa palavra, que às vezes eu sinto que as pessoas se ofendem quando a gente chama elas de arrogante, mas arrogante é quando a gente acha que sabe mais do que de fato a gente sabe, né? Então, a gente precisa confiar. Quero. Obrigado. Então, assim, a gente precisa saber confiar também. Se a gente trabalha com pessoas, que as pessoas estão ali para cooperar, não para competir. Então, em ambiente de trabalho, sair a humildade na sombra é para a gente prestar bastante atenção, né? A energia de vocês está numa energia de ascensão. Então, isso quer dizer que vocês têm consciência de que vocês precisam melhorar. Então, realmente, não é se diminuir, não é se colocar inferior a ninguém, né? É a gente saber de fato quem a gente é, saber quais são as nossas qualidades, quais são os nossos desafios, né, para que a gente consiga cooperar de uma forma melhor nesse ambiente profissional. Então, para esse mês, pede para vocês realmente focarem nos, no que vocês precisam melhorar, porque daí assim vocês vão conseguir ser bem assíduos na questão do trabalho, né? Vocês vão conseguir perceber que a constância de vocês de fato está valendo a pena, né? Porque a constância ele é o movimento interno e a assiduidade é esse movimento externo. Então, quanto mais vocês conseguirem perceber, né, com humildade os aspectos que vocês precisam melhorar, né? E esse mês ele fala muito na questão emocional. Então, é como vocês estão lidando muitas vezes com uma pressão do chefe, né? Quando alguém vem falar para vocês alguma coisa, como é que o emocional de vocês lida, né? Em relação a isso, né? Então, quando vocês de fato forem assíduos e fazerem essas transformações que precisam, vocês vão começar a ver que a vida ela vai tomar um novo ar, né? Então, vai ser um grande mês no sentido profissional para vocês quando vocês conseguirem fazer essa parceria interna das emoções com vocês, né? Eu estou realmente construindo, de fato, uma relação também emocional com o meu trabalho. Estou conseguindo melhorar a minha relação com as pessoas nesse ambiente de trabalho, né? E para que isso também acabe se consolidando, se construindo, pede também um movimento muito de flexibilidade nas construções de vocês, né? É entenderem que a parte profissional ela é um ecossistema, né? Então esse ecossistema ele precisa ser nutrido em várias camadas, né? Não é só em si ir lá fazer o teu trabalho, mas é também saber se relacionar com as pessoas, é também comunicar de uma forma
gentil, de uma forma mais construtiva as ideias que tu tem. Então, o trabalho em si, ele não é construído só quando eu exerço a minha função, então eu tô fazendo meu trabalho, o resto, o resto é o resto, sabe? O resto é colegas de trabalho, o resto é o resto. Não. Vocês precisam se voltar a enxergar esse ambiente de trabalho com um olhar mais amplo, assim, sabe? Como se fosse uma teia de aranha, assim, que estivesse construindo várias ramificações, assim, sabe? Então, eu acho que o conselho para a parte profissional de vocês é realmente vocês conseguirem nutrir vários eus de vocês, né? No sentido de como vocês são como um líder, como vocês são como um colega, como vocês são como um amigo. Então, eu acredito que vocês conseguindo fazer essa ampliação de consciência em relação ao trabalho de vocês, vocês vão conseguir colher frutos cada vez mais benéficos, saudáveis, construtivos para a vida de vocês, né? E aqui para complementar a assiduidade saiu a Rainha de Paus. Então fala desse movimento de vocês terem consciência de quem vocês são, né? De quem de fato vocês estão ali para construir profissionalmente, né? Então terem isso em mente é bem importante porque isso vai representar a personalidade de vocês dentro desse ambiente de trabalho. Então é um momento bem propício, né, a vocês nutrirem as relações de vocês de uma forma mais gentil, assim, sabe? Nutrindo bons sentimentos, boas emoções, realmente, tipo, focando em contribuir de uma forma mais coletiva para aquele ambiente que tu se dispôs a trabalhar, de uma forma mais ampla para aquele ecossistema ali, né? Então é ser essa pessoa mais proativa assim nesse ambiente. Agora vamos para a parte das emoções, né, gente? Profissional, a mensagem que eu tenho para passar é isso. E agora vamos para em relação às nossas emoções. O que aguarda para vocês, né? Vamos lá. Saiu uma treva já. E bloqueio. O que tá bloqueando? Os amantes. Qual? Na sombra saiu os amantes. Na tiragem, na parte de relacionamento, né? Pois é. Pra vocês verem. A vocês verem. Olha só. A energia atual de vocês está bloqueada, hein, gente? Deixa eu ver o que tá bloqueando aqui. A justiça. Ah, bem justiça, né? Justiça, imperador. Então aqui, o que eu vou dizer pra vocês, né? É como se realmente, no sentido das relações, vocês estivessem meio que bloqueados, sabe? Porque o senso de justiça de vocês foi bem afetado, digamos assim, a parte do bem feminina, assim, sabe? É como se o masculino tivesse afetando vocês. Então, por isso que e bloqueia, né? É igual quando a gente trata uma pessoa de uma forma grosseira. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, o emocional de vocês está bem ferido e com isso está bloqueando realmente essa convivência com o masculino, digamos assim. Então é como se a gente tivesse sofrido uma agressão e a gente, sabe quando a gente não quer ver aquela pessoa? A gente tá tipo meio que evitativo assim, né? É evitativo porque talvez entrar em contato com aquela situação de novo, com aquela situação de injustiça, com aquela pessoa que causou isso,
né, que fez uma ação que trouxe essa sensação de injustiça, fosse despertar vocês de novo para meio que um padrão, digamos assim. Por isso que a treva ela tá na sombra, porque é como se vocês estivessem fazendo um esforço para não tacar o cachorro na pessoa ou na situação. Se você não tá num relacionamento, né, isso fala no sentido de você estar fechada para relações, porque já passou por momentos em outras relações de trauma que fizeram com que você tivesse um medo, tivesse uma dificuldade de se relacionar com o outro, ou essa mesma relação por ter te trazido esses traumas faz com que quando tu se relacione com uma pessoa, tu acaba não confiando nessa pessoa. Então, se tu não tá no relacionamento, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa assim, né? Pode ser que isso aconteça mais frequente em fevereiro, né? Por isso que vocês precisam prestar atenção. E se você tá numa relação, é preciso que você olhe de novo para esse masculino, para que você acolha aquilo que se apresenta na tua frente, né? Não seja uma pessoa que combate, ou que quer o extermínio, ou que quer matar, perseguir, fazer essas coisas, sabe? Porque esse não é o caminho, né? Esse, às vezes, é o caminho que o mal quer que a gente siga, né? Esse é um caminho mais fácil, vamos se dizer. Mas a gente não deve seguir os caminhos mais fáceis, porque quanto mais fácil o caminho, mais também ele traz essa treva aqui, né? Então, ainda mais quando o assunto é relacionamento, né? Quando a gente tá numa relação, quando a gente tá disposto a numa relação, é onde a gente tem o maior contato com esse espelho, né? Por isso que saiu também a carta do amante, assim, né? Então, se a gente também não tá consciente naquele momento de olhar para aquela pessoa e entender, compreender que aquilo é um reflexo também da forma como eu me olho, da forma como eu sou rígido em relação a mim mesmo, da forma como eu sou às vezes agressivo comigo mesmo, porque às vezes eu só quero descansar, mas eu tô acostumado a ser produtivo e eu não quero parar. Então, quando a gente compreende isso, a gente faz com que quando a gente compreende isso, a gente não traz essa treva, né? Porque trazer treva para nossa realidade é só causar mais sofrimento, né? Tanto na pessoa com quem a gente convive, mas principalmente com nós mesmos, né? Porque depois vem arrependimento, depois vem a gente precisa buscar a misericórdia, a gente precisa buscar o perdão, né? Então, vocês vão ter que ser bastante fortes e buscar as virtudes de vocês esse mês, né? Então, busquem a virtude de vocês. Quando vocês se depararem com uma situação de justiça, né? Saiu tanto a do tarô quanto a do nível de consciência. Saiu aqui na, saiu na tiragem. Então, toda vez que vocês forem fazerem um movimento, né? Fazer um movimento na vida, não esqueçam das virtudes de vocês, né? E é aquilo que vocês internamente sabem que é às vezes que é ser gentil com uma pessoa mesmo que ela esteja agindo de uma forma que tu não concorde, ser gentil, às vezes também é dar as costas, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa aturar situações, mas é também às vezes das costas, é usar esse bloqueio aqui para dizer, para dar um limite também. Então vocês vão precisar bastante dessa resiliência e dessa força também de, de saberem quem vocês são para conseguirem lidar de uma forma melhor com as pessoas que vocês têm mais intimidade, né? Porque quanto mais intimidade a gente tem com uma pessoa, mais aquela pessoa desperta de fato quem a gente é. Então é preciso que a gente preste bastante atenção, né? Em nós, principalmente, quando a gente estiver lidando com essas questões em relacionamentos. Tá bom, gente? Então era isso, gente. Muito obrigado para quem ficou até aqui o vídeo. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, de mesmo que tu não tenha nascido em janeiro e esse vídeo chegou até ti,
sempre tem alguma coisa que ressoa com a nossa realidade, né? Porque a gente passa por todos esses movimentos planetários, né? Por a gente ser um ser planetário. Então, se chegou até ti, tu lembrou de um amigo, lembrou de alguma pessoa que tu conhece, que tu gosta, que pode ser que se identifique também com essa tiragem, nos ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, a contribuir com esse servir, que é algo que a gente gosta demais. E essa foi uma tiragem mensal, né, um oráculo mensal. Se você quer identificar de uma forma mais individual, analisando as tuas energias, o teu trabalho específico, se tu tá ou não numa relação. Essa tiragem também fala de um aspecto financeiro também. Então, se tu quer fazer essa investigação, quer procurar compreender melhor, né, sobre as tuas escolhas, né, compreender melhor, se autoconhecer sobre esses aspectos. A gente sempre deixa na descrição dos vídeos as nossas redes sociais, o nosso site da MAG, onde a gente tem os nossos atendimentos. Quem eu e a Rafa, a gente é ali, né, um pouquinho da nossa biografia. E é só entrar em contato com nós, tem os nossos WhatsApps ali, para você nos chamar e tirar as suas dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo mês.